Algo que machuca muito o nosso coração é ver pessoas que você ajudou, que você estendeu a mão, se levantarem contra você. Essas pessoas se levantam com o intuito de te perseguir. Pessoas que são maliciosas, pessoas que são más e que estão tramando contra nós, que querem ver a nossa queda. O Salmo 35 nos ensina exatamente isso. Como lidar com a maldade do ser humano, com essas pessoas más que nos cercam querendo nos destruir. Neste salmo encontramos um poema em forma de lamento. O rei mostra sua inocência diante de Deus e fala sobre a sua angústia causada pela perseguição dos seus opositores. Davi clama por justiça e por uma intervenção de Deus ao seu favor, para que Deus pudesse punir os seus adversários e trazer de volta a sua honra. Este salmo tem 3 seções principais. A primeira vai do verso 1 ao verso 10, quando Davi pede a Deus que lute contra os que lutam contra ele. Ele também detalha como ele deseja que os seus inimigos sejam envergonhados e confundidos. Repare o que ele diz no verso 4: sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam maldade. Davi aqui mostra que os seus inimigos estão projetando o seu mal, a sua queda, a sua ruína. Acredite, sempre existirão pessoas invejosas e maliciosas que querem te ver parar. Estas pessoas estão ao nosso redor. Elas dizem até ser nossos amigos, mas têm exatamente esta intenção, a intenção de nos fazer parar. É direcionado a estas pessoas a expressão do salmista quando ele diz: sejam envergonhados e desprezados os que procuram me matar. Aqui nós encontramos um desejo no coração do salmista, que as pessoas que buscavam o seu mal fossem humilhados e desprezados. Tal desejo nos mostra o quanto o salmista estava sofrendo por causa destas pessoas maliciosas e o quanto o salmista estava frustrado com elas. Essas pessoas foram pessoas que um dia foram alcançadas por gestos de bondades do salmista, mas que agora se voltaram contra ele. Pessoas que ele colocou ao seu lado. Precisamos ser intencionais e seletivos com relação às pessoas que nós iremos ouvir. Se dermos ouvidos a todas as pessoas que vêm até nós com palavras negativas, nós iremos ficar confusos sem saber qual direção seguir. Algo que devemos entender é que precisamos confiar em Deus, nos blindar e nos firmar no Senhor, blindar as nossas emoções para não ouvir as palavras negativas e contrárias daqueles que não torcem por nós, aqueles que não querem ver o nosso sucesso. Existem sim pessoas que nos aconselham para o bem. A esse nós devemos ouvir, até porque o sábio disse que na multidão de conselheiros está a vitória. Mas algo que nós devemos fazer é filtrar as pessoas que nós iremos ouvir. As pessoas que iremos consultar, pedir conselhos e nos aproximar, para que você venha guardar o seu coração de palavras ruins e negativas que irão acessar o seu coração. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Já o salmista disse: retrocedam e envergonhados sejam aqueles que tramam a minha ruína. Há pessoas que não querem te ver vencer, te ver crescer ou desenvolver. Pessoas que não querem te ver feliz, não querem te ver ter uma família feliz e próspera. Diante dessas pessoas, o que você precisa fazer é muito simples. Apenas se colocar na presença de Deus, confiar em Deus e desenvolver com o Senhor um relacionamento, para que Deus acrescente apenas pessoas saudáveis à sua vida, pessoas sinceras que irão torcer por você. No verso 10, o salmista diz: todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Pois livra o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado daqueles que o roubam. O salmista nos mostra que quando confiamos em Deus, Ele nos livra dos malfeitores, ainda que esses sejam mais fortes humanamente falando.
Podemos ver isso em várias passagens bíblicas, como por exemplo, os 3 jovens da fornalha, a história de Mardoqueu e outras histórias bíblicas. Querido, sua vida não está na mão do ímpio, sua vida não está na mão daqueles que falam mal contra você, sua vida está nas mãos de um Deus todo-poderoso. A segunda seção deste salmo é dos versos 11 ao 18, onde Davi descreve os seus inimigos. Eles são testemunhas falsas, acusando do que ele não fez. Eles o recompensam com mal o bem que o salmista tinha feito com eles. Quando estavam doentes, o salmista jejuou e orou por eles, pensando que eles eram verdadeiros amigos. O salmista se sente traído quando, na sua adversidade, esses amigos se alegraram com a sua ruína e até se levantaram contra ele. No verso 12 ele diz: tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Nesse momento aqui, Davi está lidando também com a frustração, porque ele foi bondoso com essas pessoas que agora estão querendo o seu mal. Ele agiu benignamente e a intenção dele foi de ajudar. A intenção dele foi de fazer essas pessoas crescerem. Então agora eles estão retribuindo ao salmista o mal pelo bem que ele fez. No verso 13 ele diz: quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco. Humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu riso. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres sem que eu soubesse, se ajuntaram para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. O salmista foi bondoso com essas pessoas e agora essas pessoas estão tramando contra ele, torcendo que ele caia, torcendo pela sua ruína e sendo maliciosos contra a sua vida. Quando eles estavam doentes, precisando de ajuda, o salmista deixa claro que se humilhou, orou e jejuou em favor da vida deles para que eles ficassem bem. A última divisão deste salmo vai dos versos 19 ao 28, onde Davi apela a Deus para intervir em seu nome. Ele ora para que Deus não permita que os seus inimigos se alegrem sobre ele. Ele pede que Deus o defenda de modo que aqueles que verdadeiramente o amam alegrem-se e louvem a Deus. O salmista diz no verso 27 e o verso 28, o Senhor seja engrandecido. Enquanto aquelas pessoas foram maliciosas com o salmista, ele disse: eu louvo a Deus. Sabe por quê? Porque ele tem prazer no meu bem-estar. Há muitas pessoas que vivem nessa vida achando que Deus está torcendo contra elas, achando que Deus quer vê-los sofrer, achando que Deus criou elas somente para a tribulação, para a angústia e para o sofrimento. Mas aqui, o salmista nos mostra que Deus tem prazer no bem-estar do seu servo. Sim, Deus tem prazer no nosso bem-estar. Deus tem prazer no meu bem-estar. Deus tem prazer no seu bem-estar. A Bíblia, inclusive, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Repare que no verso 28 o salmista diz: e assim a minha língua falará da tua justiça e o teu louvor todo o dia. Que coisa extraordinária! Por fim, o salmista nos mostra um posicionamento incrível. Ele é intencional, ele é grato a Deus. Ele diz: a minha língua vai proclamar a justiça do Senhor e o louvor a Ele todo dia. É como se ele dissesse: eu vou anunciar, eu vou proclamar as tuas grandezas, eu vou falar dos teus feitos, vou dizer o que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem feito por mim, e com isso ministrar a muitas vidas. Enquanto estão lhe perseguindo, lhe caluniando, buscando o seu mal, o salmista disse: eu vou louvar a Deus, anunciar os feitos do Senhor. Querido, faça como o salmista, não pare de fazer o que o Senhor te chamou para fazer. Seja intencional na sua atitude, você determina
como você vai se sentir. Você determina qual a sua perspectiva de vida. Você vai determinar se você vai ser grato ou infeliz. Perceba que o salmista está passando por um momento difícil. As pessoas estão tramando contra a sua vida. Os seus falsos amigos estão torcendo contra ele. Mas ele decide louvar a Deus, porque ele sabe que Deus quer o seu bem. Então, eu estimulo você também a mudar a sua mentalidade, tirar o seu foco das pessoas que querem o seu mal. Seja bondoso, sirva ao Senhor, busque a Deus, foque em Deus, porque Ele sim quer o seu bem, o seu bem-estar. Faça como o salmista, em meio à perseguição, em meio àqueles que buscam o seu mal. Primeiro, não se esqueça de colocar esta luta nas mãos de Deus. Coloque os teus adversários nas mãos do Senhor. Segundo, não se esqueça de detalhar quem são os seus adversários. E por último, não se esqueça de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Enquanto estão te perseguindo, enquanto estão te caluniando, enquanto estão buscando o seu mal, continue adorando e proclamando as grandezas de Deus. Que o Senhor te abençoe e que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus.